Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Novamente Deus nos concede viver um novo dia e por isso é uma alegria acolher você para fazermos juntos, nesse dia da graça de Deus, o nosso encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, dia de São Domingos, e o Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado a fome da multidão, como nós vimos no Evangelho de ontem, os discípulos entraram no barco e seguiram à sua frente para a outra margem. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco. Depois de eles aprenderem a lição da partilha e da solidariedade, eles têm a obrigação de assumir a missão, se querem de verdade ser discípulos de Jesus e ajudar a construir o reino de Deus. Entrar no barco significa assumir a causa de Jesus, a sua missão, estar com Ele e não se abater diante das dificuldades, mas enfrentar com Ele os desafios. Os discípulos ainda não entendiam bem tudo isso, mas obedeceram a Jesus e entraram no barco. Quando nós entramos no barco de Jesus, ou seja, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos ideia clara, não temos clareza da missão, fraquejamos diante das dificuldades, como os discípulos se desesperaram quando o mar agitado e os ventos ameaçaram afundar o barco. O medo dos discípulos mostra a falta de fé e da certeza da presença de Jesus. Mesmo eles tendo assumido a missão de Jesus, na hora da dificuldade se sentiram abandonados. O mesmo acontece com a gente e com muitas pessoas das nossas comunidades. Quantas pessoas participam da comunidade, vão à missa, rezam, comungam, mas quando surge uma dificuldade na própria vida ou na comunidade, se desesperam. Quantas se afastam da comunidade, mudam de religião ou se revoltam contra Deus, igual aos discípulos no Evangelho, porque se sentiram abandonados. No Evangelho, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas, mostrando para eles que Ele é maior do que qualquer tempestade, qualquer problema. E quem confia nele, quem tem fé, não tem por que ter medo. Mas os discípulos não tinham fé suficiente. Por isso Jesus repreende a Pedro, chamando-o de homem de pouca fé. Nas horas de dificuldade, Jesus faz conosco o mesmo que fez com Pedro.
Ele nos chama para ir ao seu encontro, mas nem sempre respondemos ao seu chamado. E às vezes, quando respondemos, não temos fé suficiente para chegar a Ele e começamos a afundar. Mas quando conseguimos chegar até Ele, fazemos uma verdadeira experiência de Deus. Temos com Ele um encontro que nos fortalece, dá certeza na fé, nos coloca novamente no barco e nos conduz firmes na missão. Talvez seja essa fé e essa certeza que esteja faltando em nós e em muitas pessoas para não desanimarmos nos momentos de dificuldades. Nós precisamos ter consciência de que a nossa vida cristã, a nossa vida de comunidade, as atividades pastorais, é uma constante travessia. Há momentos de calmaria, de tranquilidade, mas também há muitos momentos de tempestades e de dificuldades. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja e conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia agradável no nosso encontro de hoje. Eu te espero novamente amanhã para fazermos juntos o nosso encontro com Jesus no Evangelho. Até lá, se Deus quiser.